Olá, ouvintes do Urbanidades. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast, da segunda temporada dessa série. Você que não ouviu os episódios da primeira temporada, procure no nosso catálogo. Temos episódios com Giancarlo Machado, professor da Unimontes, temos Bernardo Buarque de Holanda, com Michel de Paula Soares. Dê uma olhada no nosso catálogo. Essa temporada, nós já conversamos com Carol de Almeida e Débora Cagé, um episódio sobre futebol de mulheres. E hoje nós iremos trabalhar com outro marcador social da diferença, que é o marcador de raça. Você que não segue o Urbanidades no Spotify, clique em seguir. Nós também estamos no Instagram. Você pode nos encontrar pelo @Urbanidadespodcast. Essa série especial é uma realização de uma parceria com o Observatório do Lazer e do Esporte, que nós chamamos carinhosamente de Olé, também está no Instagram. Você pode nos encontrar pelo @observatório.olé. E lembrar a todos que o Urbanidades é o projeto de extensão do Grupo de Pesquisa Urbandata Brasil, coordenado pela professora Bianca Freire Medeiros, do Departamento de Sociologia da USP, e nós temos um banco de dados com teses e dissertações e trabalhos acadêmicos sobre estudos urbanos que podem ser acessados gratuitamente por todas as pessoas. Você pode fazer as suas consultas, você pode gerar os seus próprios dados na nossa plataforma. Então, estou aqui com o Otávio Cardoso. Tudo bem, Otávio? Olá, Bruno. Olá, ouvintes. E será um prazer participar desse episódio e da série especial do Olé. Estamos aqui com duas referências enormes no nosso campo. Eu, que sou dos estudos do esporte, já conheci a Marina e a Roberta. Vou começar por Marina, pedir para a Marina se apresentar. Olá, pessoal. Eu sou a Marina, professora na Universidade do Estado de Minas Gerais, na cidade de Divinópolis. Tenho uma trajetória aí nos estudos do futebol de alguns anos, que ela se passa e começa num interesse de estudante mesmo, de compreender questões relacionadas à psicologia do esporte inicialmente. Bom, eu comecei a estudar futebol como profissão para meninos, para jovens, e segui nesse caminho no mestrado, tentando compreender um pouco esse universo das categorias de base, e no doutorado fazendo uma pesquisa com esses jogadores que se profissionalizam, mas que não estão nas grandes vitrines do mercado, contudo são profissionais, e aí em que condições, que trabalho é esse, etc e tal, né? Isso tentando resumir bastante a história. E em meio a isso, a temática sobre o racismo, né, e sobre a compreensão dessa constituição de uma subjetividade negra, ela vai aparecer um pouco mais tardiamente, a partir do momento, né, obviamente é importante eu situar que eu sou uma mulher branca, senão não teria aparecido tão tardiamente assim. A partir do momento em que, me debruçando sobre essa realidade, eu vou compreendendo que essa questão da raça, ela vai trazer diferenças na constituição de si, como pessoa, como jogador de futebol. Depois a gente conversa mais, né? O resumo da história é um pouco esse. Obrigado pelo convite, por estar aqui com a Roberta, maravilhosa, minha amiga. Adoro esse bate-papo sempre. E é isso. Obrigado, Marina. E Roberta, apresente-se, Roberta. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É o clichê, não sabemos que horas as pessoas vão estar ouvindo. Eu sou Roberta Pereira, sou assistente social, pesquisa de futebol, e essas pesquisas que eu tenho feito, eu posso dizer que como pesquisadora começou muito no susto, já que no serviço social não tem uma tradição de pesquisa nessa área. Para você ter uma ideia, o meu doutorado é o primeiro doutorado em serviço social sobre futebol. Mas eu nasci e vivi por muito tempo na periferia de São Paulo, especificamente Itaquera. Queria viver em Santos, mas estou em Itaquera. Como uma brasileira, mas enfim, já pensando na Copa, mas como uma moradora da periferia, não tem como você ficar ausente ao futebol. Mesmo que você odeie futebol, mesmo que você não acompanhe futebol, ainda sendo uma mulher, já que não passa pela nossa sociabilidade de futebol, de certa maneira. E aí eu comecei no mestrado. O meu objetivo era discutir as categorias de base e as violações de direitos humanos dessas categorias. Só que eu me deparei com algumas dificuldades para fazer pesquisa e um espaço que me abriu as portas foi o futebol de várzea.
que já fazia parte da minha vida, da minha trajetória, tanto porque eu morava numa rua onde tinha um campo de várzea, que se mantém até hoje. Meu pai apitava futebol de várzea e me proibia ir para o jogo de várzea. Então, até o professor Florenzano falou que talvez meu mestrado podia ser estudado pela psicanálise, porque a partir de uma proibição de eu ir para a várzea, eu retomo mais a partir da academia, né? E acho que é um pouco isso, torcedora do Santos. A primeira pergunta que nós preparamos para vocês duas, convido a essa troca entre vocês, pergunta mais geral, em que nós iremos fazer um contexto a partir da democracia corintiana. Então, toda vez que nós vamos pensar em produção de resistência no mundo do futebol, pensar um pouco como os agentes do métier esportivo podem se mobilizar diante das estruturas de dominação que se apresentam, a gente costuma recuperar a experiência da democracia corintiana no contexto da ditadura militar e o quanto ela ajudou a desmobilizar a ditadura militar, que já caminhava para o seu fim, mas o quanto aquilo foi simbolicamente importante para a sociedade brasileira que se abria para a redemocratização. Quando nós lembramos dos personagens que estiveram envolvidos na democracia corintiana, é muito mais comum que nós lembremos de Sócrates Casagrande, Adilson Monteiro Alves, ou mesmo do Oliveto, publicitário, que trabalhou diretamente com o pessoal da democracia corintiana. A gente lembra até do Juca Kfouri, que na época era editor da Placar, que trabalhou muito na difusão da democracia corintiana, mas a gente esquece do Vladimir, e o Vladimir tem algo de diferente em relação a esses outros personagens todos que eu citei, que ele não é um homem branco, ele é um homem negro. Só que o Vladimir tem uma trajetória muito interessante de liderança política. Ele chegou a ser presidente do Sindicato de Atletas do estado de São Paulo. Ele sempre foi uma pessoa muito ativa politicamente, que elaborou muito sobre a resistência negra no futebol brasileiro. Recentemente eu estava no simpósio, que inclusive a Roberta estava lá, foi uma das organizadoras, simpósio do Museu do Futebol, e tivemos uma homenagem ao Vladimir, foi muito bonito. Embora nós temos esse trabalho de colocá-lo agora em evidência, é óbvio que se nós olharmos para trás existe esse gap, né? Existe esse vácuo de importância que não foi dado a ele, enquanto o Sócrates sempre foi mais visualizado, se fizer esse comparativo. Então, essa primeira pergunta é uma provocação mesmo, para a gente pensar o quanto que a história do futebol brasileiro é uma história em que os negros aparecem sempre no lado da concessão, não como protagonistas das suas próprias lutas. Então, o que nós podemos tirar da democracia corintiana ou de outros exemplos de engajamento de resistência negra em que eles são protagonistas não só dentro de campo ou acompanhando agendas que são lançadas por homens brancos? A questão do Vladimir é muito interessante porque a história do Vladimir não aparece, né? Não é só a história dele na democracia corintiana. A história dele, no geral, não aparece, né? E se a gente pensar na Copa de 2014, né, que foi no Brasil, começaram a alterar Itaquera, né? Então a gente demorava do Arthur Alvim até Itaquera um tanto, e aí só com a Copa que alargou a avenida, organizou ali a parte do metrô para você ter uma saída melhor, e tudo que ia se construindo era com o nome do Sócrates, né? Então a gente tem a UPA, a gente tem um viaduto lá para os pedestres passarem, que não passa ninguém, mora onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, aquela passarela não faz nenhum sentido, não liga, não serve para os moradores passarem de um lado para o outro, e que também acredito que tem o nome de Sócrates. E no própria Arena Corinthians, né, lá dentro tem uma estátua gigantesca do Sócrates, né? E aí você pergunta para os torcedores do Corinthians, que tem a camiseta, né, lá escrito democracia, assim, como que é a democracia, ou quem é da democracia? Sempre aparece o Sócrates, né, de cara, assim, e nunca aparece o Vladimir. E aí o interessante, quem era responsável pela organização política era o Vladimir, né? No final das contas, tem muitas histórias do Vladimir apagando incêndio do Sócrates, né? Principalmente porque eles tinham uma relação muito forte com as fábricas de São Bernardo. Então, tinha essa articulação e a galera, os trabalhadores de São Bernardo, às vezes ficavam muito putos, inclusive com as falas ou com o descompromisso do Sócrates em relação a uma luta política mais ampliada. E quem tinha que ir lá fazer a mediação e conversar era o Vladimir. E o Vladimir tem uma história interessante porque, apesar de ele ter estudado na ditadura, ele estudou, se eu não me engano, ali perto da Cardeal Arco Verde, ali naquela região, ali de
Pinheiros, Perdizes, enfim, numa escola que conseguiu sobreviver à ditadura e que tinha muitas atividades políticas, ele era do Grêmio Estudantil. Então, essa formação do ensino médio dele também foi fundamental para ele ter essa percepção. Então, não foi uma coisa assim, teve a democracia corintiana e o Vladimir estava lá e começou a participar. Na verdade, ele organizou a democracia já a partir dessa formação política anterior que ele tinha. A história dele também, enquanto categoria de base, é muito interessante, porque ele treinava de manhã, ele saía do treino, ele ia para a escola, depois ele saía da escola, ia para o Corinthians, inclusive teve uma vez que ele passou mal no ônibus nessa trajetória. Era alguém muito comprometido em tudo que fazia, né? E ainda é muito comprometido, né? E sempre muito disponível, muito disposto. E no final das contas, não se fala absolutamente do Vladimir. Muito recentemente foi inaugurado um busto lá no clube do Corinthians, e ele também, além disso, né, da democracia corintiana, ele estava falando de racismo num tempo que não se falava disso, né? Ele estava pautando algo que, entre aspas, não estava na moda, vamos dizer assim, nesse meio, né? Porque na época da democracia também casa com a formação do movimento negro unificado, né? De uma virada no movimento negro mais à esquerda, pensando mais no sentido revolucionário de acabar com o sistema capitalista para que se acabe com o racismo, sabe? Então a importância do Vladimir é imensa, mas de fato a história dele foi apagada, né? E sempre quando penso isso, a história foi apagada, eu fico pensando que se fosse apagada a gente não estaria aqui, né? Então eu acho que eu ainda não achei uma palavra, é a mesma coisa quando fala epistemicídio, né? Então, mas a gente está aqui, né? A gente está produzindo, até do lixão nasce flor. Eu acho que não é apagamento, porque a gente ainda consegue resistir e tá aqui produzindo, agora vai sair o documentário dele, assistam, mas de fato tem uma sobreposição de outras figuras em detrimento de quem carrega o piano e quem enfrenta de fato, quem produz, né, e quem tá dando a cara a tapa ali. Depois disso eu não sei nem o que falar, né? Assim. Roberta, mas eu fiquei aqui pensando bastante também nessa questão de outros homens negros aí que sofreram efeitos parecidos, nem todos relacionados diretamente à ditadura, né? Um que talvez não tenha sido tão apagado assim, mas que tem constantemente a sua história sendo relativizada, questionada, é o Reinaldo, né? Para puxar a sardinha para o meu galo. Existe uma certa narrativa de que, assim, bem, e que até ele mesmo fala sobre isso de uma maneira muito natural, né? De que ele não sabia o que ele estava fazendo naquela época. Só que, obviamente, assim, ele fala isso dizendo assim, eu estava descobrindo um mundo, né? O acesso à comunicação, as coisas que aconteciam não eram tão instantâneas como a gente tem na atualidade. Então eu escutava coisas de São Paulo, desses movimentos de outros lugares, e eu ia aprendendo com isso. E de início eu não sabia muito bem o que, né? Assim, eu não tinha dimensão do que aquilo ia se tornar, né? É nesse sentido um pouco que eu percebo que ele fala que não sabia o que estava fazendo, né? Mas aí a gente pensa assim na contraposição em figuras como Sócrates, ninguém nunca questionou se ele sabia ou não o que ele estava fazendo, né? Assim, como que ele começa isso, como ele começa assim, os começos dele, né? Não que ele tenha começado, como a gente está questionando um pouco aqui, né? E outras figuras que vão também sofrer questionamentos em relação às suas condutas, né? Fiquei lembrando do Paulo César Caju, por exemplo, voltando um pouco mais atrás, toda a situação do Barbosa e a culpabilização pela derrota da Copa de 50, mas que vai se, né, assim, que é uma forma de visibilizá-lo, mas que ele vai ter um momento na história de esquecimento também, né? Aí a gente entra na complicação das palavras que a Roberta estava dizendo. Ele vai sendo invisibilizado, né? Ao mesmo tempo em que tem essa fúria, porque a gente gosta também, né? Ontem estava conversando sobre isso em outro podcast sobre a Copa, do quanto o torcedor do Brasil, né? O torcedor brasileiro gosta de culpabilizar pessoas diretamente por situações que são resultados, efeitos de elementos complexos multifatoriais, né? Então, precisa se encontrar o culpado e, na nossa história, não somente no futebol, esse corpo negro, né? Ele
está sempre mais suscetível à culpabilização. E aí a gente percebe por esses efeitos, que obviamente não é uma coisa, às vezes, que a gente vai notar por uma objetividade muito na superfície, né? Mas que a gente percebe nesses efeitos Vladimir, efeito Reinaldo, podemos pensar, né? Efeito Paulo César Caju, efeito, né, Barbosa, de situações diferentes, mas que trazem indícios para a gente pensar, né, em como que esse apagamento ele vai sendo operado em meio a muitas violências, né? E eu acho que tem uma coisa, que esse processo, ele é feito, porque parece assim, Vladimir foi lá, viveu, organizou, passou um tempo, esqueceram do Vladimir. Não é isso. O processo, ele é contínuo e ele acontece em tempo real. Porque, veja, nas matérias sobre a democracia corintiana, tem uma passagem, para mim, é muito significativa. Quando eu li, eu fiquei muito mexida, que falava assim, a democracia corintiana é formada por 3 pessoas, um drogado, um bêbado e um negro. Então, veja, um drogado e um bêbado, podemos pensar no campo da saúde mental, você deixa de beber, você deixa de usar droga, mas você não deixa de ser negro. Então, você acusa o Casagrande e o Sócrates de algo que está externo a eles e que eles podem resolver de alguma maneira, e que é algo externo que está os deslegitimando. Então, se eles não usassem droga e não bebessem, estaria tudo bem, porque afinal são homens brancos. No caso do Vladimir, ele não tem como sair disso. Ele não vai deixar de ser negro. E atinge diretamente em quem ele é, né, na constituição dele. Ainda que a raça seja algo, entre aspas, artificial, já que não existe a raça, já que todo mundo é raça humana, já que isso é uma construção histórica, mas é a que constitui o Vladimir, enquanto um homem negro, ele querendo ou não, né? E o Vladimir ainda é um homem negro retinto. E aí, quando as matérias, na época que estão acontecendo a democracia, para atacar a democracia, atingem ele na sua humanidade, isso já é um processo de estigmatização, um processo violento de apagamento de quem ele é, né? Ele não tem saída, né? Ele não tem para onde ir. Então, acho que isso é bem interessante da gente pensar, porque a gente sempre vai falando de apagamento como se no momento que estava acontecendo o Vladimir estava sendo reverenciado, e não estava. Então, acho que isso é importante dizer nesse processo de racismo brasileiro. Bom, perfeito, assim, né? Estamos logo no começo do episódio, mas já estou muito empolgado, assim, as respostas são muito esclarecedor, né, e principalmente pra gente que gosta do esporte, né, também vai empolgando, né. E aproveitando um pouco o gancho da pergunta, né, pra mim, assim, logo após ler o material da nossa entrevista, é de que discutir racismo no futebol não é apenas sobre os casos que acontecem no estádio, mas sobre entender que o futebol reflete a sociedade. E aí, o conceito de Adilson Moreira é central no trabalho de vocês para explicar o apelido do grafite, chocolate, ou do mono, né? E aí eu pensei também no caso do Leônidas da Silva. Como todos aqui entregaram um pouco do seu lado torcedor, aproveito aqui também para puxar a sardinha pro meu time. O Leônidas, ele é um dos grandes craques que jogaram no São Paulo. Pensando então no caso do Leônidas, transformado posteriormente em diamante negro pela imprensa e depois associado a um chocolate, como que o futebol ainda encontra tanta dificuldade em reconhecer que esses apelidos não são inocentes, mas fazem parte da reprodução cotidiana do racismo, né? Nesse texto que a gente efetivamente escreveu sobre essa questão dos apelidos, a gente tenta trazer essa reflexão, né, um pouco sobre essas homenagens e um racismo recreativo que vai se constituindo entremeado a elas. E como é interessante que, assim, Otávio, você puxou o Leônidas, né, lá dos anos 30, e aí a gente vê isso acontecer até a atualidade, assim, como que jogadores, sobretudo quando a gente fala de jogadores da base, jogadores em início de carreira, meninos negros, eles são facilmente apelidados nesse meio de uma referência negra importante. Então, essa mania, não sei se é exatamente uma mania, né? Mas aonde eu vou, já rodei por alguns cantos desse Brasil, eu gosto de assistir jogos locais. E em muitas dessas situações a gente sempre encontra, eu tô lembrando especificamente de um rapaz que eu conheci ele jogando em campo, o nome dele, o apelido dele de jogador era Balotelli, deve ser ainda, né? E daí, vocês nunca viram Balotelli, mas obviamente que vocês já imaginaram a cor dele. E isso é muito difícil da gente ver jogadores brancos, um Rivelino, a gente não
não vê um Zico, assim, é muito mais difícil do que aparecer um Pelezinho, um menino negro que ele vai ser apelidado tendo como referência grandes jogadores aí, os jogadores já consagrados de outras épocas, né? E aí a gente pode pensar nisso, né? Nessa destituição de personalidade mesmo, dessa pessoa negra que ela vai se dissolver em meio a tantas outras e ela vira um estereótipo. Porque, afinal de contas, será que o Balotelli era tão parecido com o Balotelli lá da Itália assim? Por que isso não acontece com os jogadores brancos? Estou dizendo com isso que, pessoalmente, talvez para o Balotelli seja mesmo uma homenagem ser chamado de Balotelli, porque, afinal de contas, é uma grande referência. Mas o que a gente constrói com isso ao destituir as pessoas desse direito da Constituição de uma personalidade, né? O direito da Constituição de si, ainda que seja de uma imagem, porque a gente sabe que o futebol vive muito disso, né? Não é à toa que o Pelé também dissociava ele do Edson. Então, mas assim, por que a gente não tem direito a constituir outras personalidades? A gente, no caso, eles. Mais um indício sutil, né, de como o racismo ele vai operar, nem sempre por essa lógica de uma violência explícita e escancarada, mas como que isso vai aparecer nos modos como esses meninos vão se constituindo como meninos. E aí a Roberta também fala bastante bem sobre isso, de como esses meninos, a gente sabe que o espaço da escola é um espaço onde diversos meninos e meninas vão se descobrir racializados, porque afinal de contas raça não existe, mas aí passa a existir, porque o estar deles no mundo vai ser atravessado por essa questão o tempo todo. E como nas categorias de base também vai ser um lugar privilegiado do encontro desses meninos, e aí eu tô falando especificamente dos meninos, né, sempre pontua essa diferença, porque quando a gente fala de categorias de base para meninas, é uma outra questão, né? Mas do quanto eles são atravessados por essa questão e vão se descobrir racializados ali no encontro com racismos mais sutis e menos sutis, mas que vão colocando essa diferenciação desse menino branco de apartamento, e às vezes aparece muito essa figura, esse estereótipo também. O menino negro, ele dificilmente vai ser o menino do apartamento. Então, e como que isso vai posicionando esses meninos no mundo e posicionando como jogadores e como seres humanos também, né? A experimentar, né, assim, ser outros, experimentar outros modos de se constituir, e assim, vão se descobrir racializados nas categorias de base. Era esse meu ponto, né? Era isso. E eu acho que tem muito a questão, dessa questão que você está falando, né, Marina, da Constituição, de você só poder ser jogador de futebol, né? Então, se o menino de condomínio, ele não vai trazer expectativas de que jogue bem, inclusive, né, dizer que é um menino de condomínio é dizer, olha, ele não é tão bom, para os meninos negros a gente tem quase que uma certeza que aquele menino sabe jogar futebol, assim como as mulheres negras sabem sambar, né? E nesse sentido, ele vai sofrer diversos tipos de assédio, inclusive assédio moral, quando ele está na categoria de base, porque ele tem que ser mais forte, ele tem que ser melhor, ele tem que ser resistente. E aí eu estava na banca de TCC de um aluno do serviço social que foi estagiário nas categorias de base. E aí esses meninos, cada vez mais meninos, né, cada vez mais novos estão acessando as categorias de base. Tinha um menino em especial que ele não comia o lanche que o clube oferecia, ele comia um e pedia outro porque ele tinha que levar para os irmãos que estavam em casa, né? Essa situação da categoria de base, que já é muito grave, ela acaba sendo agravada quando a gente pensa na cor desses meninos, né? E pensando nos apelidos, o Leônidas nunca recebeu nada, né? Porque, no final das contas, parece que o Diamante Negro vem depois, vem mesmo em homenagem ao Leônidas, vem por conta do Leônidas, e aí a família do Leônidas tenta provar essa relação, não consegue, e o Leônidas nunca recebeu nenhum dinheiro por conta disso. Falando um pouco da tese, o meu objetivo era encontrar jogadores negros que estivessem atuando na época dita pela academia que o futebol era exclusivamente branco, né? E aí eu tive muita dificuldade, porque nos jornais, tanto da imprensa negra como da imprensa branca, os jornais que tinham mais edições na época,
tipo Correio Paulistano, o nome dos jogadores aparecia assim, Zé Macaco, Picho, e aí, pensando no texto, né, que eu e Marina escrevemos juntas, achei muitos gradins. E aí, assim, para eu recuperar, por exemplo, a data de nascimento, de que bairro eles eram, se eles eram de São Paulo, era muito difícil, porque era isso, assim, não aparecia o nome, né? Só aparecia, assim, os mais famosos, né? Mono, Picho e Gradim. E Zé Macaco. E aí, uma outra pesquisadora, que é a Michele da Silva Joaquim, ela fez o mestrado dela sobre os trabalhadores negros da fábrica Antártica, né, aqui de São Paulo. E aí ela encontrou a ficha de trabalho do Benedito de Souza. E aí, como é que a gente descobriu que o Benedito de Souza era o mono que aparecia por várias vezes na Gazeta e no Correio Paulistano? Porque nas observações da ficha está escrito assim, antigo militante do Antártica FC, que era o time, né, da Companhia Antártica. Aí tá, mais conhecido por mono. E aí que a gente conseguiu descobrir que o mono, na verdade, era o Benedito de Souza, e aí a gente encontrou fotos, enfim. Então, veja como esses apelidos, né, eles interferem significativamente na subjetividade dessas pessoas, na constituição dessas pessoas e na dificuldade que a gente tem hoje de reconstruir essas histórias, né? Perfeito, Roberta. E para a gente seguir em temas de diferenciação de poder e de projeção também da figura do negro nesse contexto do futebol, é muito comum que a gente visualize os jogadores negros sendo valorizados por aquilo que eles entregam dentro de campo. Nós sabemos que o primeiro grande livro que pensou a brasilidade a partir do futebol é O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho, cujo prefácio foi assinado pelo Gilberto Freire, entre outras teses que esse livro trabalha. Uma é o do futebol como esse espaço de ascensão social do negro. Mas é uma ascensão social feita, mediada por essa meritocracia, por esse talento da expressividade do corpo negro. Seria um corpo atlético, um corpo inventivo, enfim, o Mário vai trabalhar essa ideia de várias formas, e não vou pormenorizar os problemas, mas de qualquer maneira o Mário visualizou então que o futebol poderia ser esse espaço de projeção de um protagonismo negro, mas é um protagonismo específico. O Mário fala pouco, por exemplo, negros em espaços de liderança, em espaços de tomada de decisão, como técnicos, como dirigentes, como jornalistas, que são outros cargos que compõem o espaço do futebol, né? O mundo esportivo no geral. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para a Marina, para a Roberta também, é um pouco o quanto o futebol brasileiro protagoniza, ele preferencia um protagonismo negro que está contido dentro do campo, que é um protagonismo negro que não se expande para outros espaços. Então, enquanto o negro ele é protagonista como atleta, está tudo bem, e valorizamos o negro, o Pelé se torna um grande símbolo da identidade nacional, do herói nacional, mas nós temos poucos exemplos que se tornam tão grandes assim de homens negros dentro do mundo do futebol em espaços de comando. Então a pergunta é um pouco essa, né? Porque o talento negro ele é celebrado, mas a liderança negra ela continua sendo vista como uma exceção, sempre como um caso à parte. A gente pode pensar nesse protagonismo que, como você bem disse, Bruno, ele não vai sair da circunscrição ali do protagonismo proletário, né? Você pode ser o funcionário do mês, o funcionário do ano, né? Mas você nunca vai deixar de ser o funcionário, pela lógica aqui instituída e mantida, né? Como a Roberta bem disse, né? Então, pensar em todo esse cenário também que nesse período pós-abolição, né, até a gente chegar na profissionalização do futebol, como que o futebol também ele vai, ao mesmo tempo, perdendo esse lugar para as elites dentro de campo, um esporte genuíno, será que podemos dizer assim, de um esporte que enaltecia, né, a mente sã e o corpo são dessas figuras das elites, e à medida que essa questão da profissionalização vai produzindo tensões ali, né, a quem é permitido jogar, quem é que a gente vai admitir em campo, pagar ou não pagar para jogar, né, que são essas questões do primeiro momento da profissionalização, né, porque depois a gente vai ter vários outros, como esse espaço
espaço ele passa a ser aberto para esses homens negros. Não que eles não jogassem por conta própria, né? Assim, outra coisa que eu e a Roberta também, a gente sempre fala sobre isso, né? Não é que o homem negro estava lá paradinho esperando passagem para jogar, né? Assim, a questão não é essa. Mas como esses espaços eles vão sendo deixados pelas elites, a história do João Avelange, ela é um caso emblemático sobre isso, e como, então, o caso do João Avelange é um caso emblemático disso, né? Pra gente perceber isso, assim. A gente pode pegar entrevistas dele que tem no Ludopédio, por exemplo, de como ele conta, assim, que ele foi sendo desencorajado a ser jogador e continuar em outros esportes. Em momento nenhum ele vai falar de racismo, obviamente, mas do quanto essa galera vai passando a ocupar esses lugares de gestão, dirigência, e o lugar do protagonismo negro vai sendo escrito dentro de campo, mas não há, né, tal qual como outros movimentos aí do pós-abolição, não há estímulo nenhum para que essas pessoas ocupem outros lugares, né? Essa continua sendo uma grande questão e a gente vê efeitos disso até hoje, em que temos, né, sempre falamos sobre isso, né? Poucos treinadores negros, dirigentes negros, e à medida que a gente vai escalando, pensando nessas diferenciações de status conforme a profissão, a gente vai percebendo menos a presença desses homens negros, né? Eu tenho pensado muito que o Ancelotti ser o treinador da seleção brasileira é uma expressão do racismo, quanto a gente chegou num nível de que a gente não tem técnico brasileiro, o país do futebol não tem um técnico brasileiro para assumir a seleção. O quanto essa divisão do saber e do fazer, ela se institucionalizou e ela parece muito mais forte, obviamente, para a população negra, mas também, de certa forma, no geral, quanto o saber e o fazer, eles estão totalmente dissociados. E aí eu queria voltar um pouco para dizer que no Brasil não existe ascensão social. Essa população negra não ascende socialmente. São homens negros que têm salários altos por um curto período de tempo. Isso se a gente pensar numa parcela muito pequena, que aí foi o que a Marina falou no começo do trabalho dela, que eu sou muito fã dos anônimos da bola, que se profissionalizam e nem sequer chegam nesses salários, ou aquela estatística que nunca se atualiza, mas obviamente deve estar igual, que só 1% dos jogadores é que tem esses salários astronômicos. Então, se a gente pensar nos salários altos, ainda assim não se tem uma ascensão social dessas pessoas, porque é isso, elas são trabalhadoras ultra especializadas e que têm um salário alto por um curto período de tempo. Não à toa, a gente de tempos em tempos tem as histórias dos jogadores que estão na miséria, né? Enfim, obviamente que a gente teve, agora muito recente, a gente tem os dois Ronaldos, o Neymar, acho que Vinícius Júnior também, que talvez a gente possa pensar nessa ascensão social num sentido de que a família deles ainda vão usufruir disso, os filhos, os netos ainda vão usufruir disso, e que de alguma maneira eles estão em alguns espaços de poder, por exemplo, o Ronaldo que queria concorrer para ser o presidente da CBF. Então, acho que talvez o Ronaldo a gente poderia pensar em ascensão social, mas se a gente pensar nos jogadores no geral, não existe ascensão social no Brasil, eles não ascendem socialmente, eles têm um período de tempo com um salário alto. E aí eu nem chamaria de protagonismo em campo, porque eles têm quase que uma moratória de humanidade, porque eles só vão ser reconhecidos enquanto eles jogarem, porque ao mínimo erro vai retornar a ideia da não humanidade, e aí a gente xinga eles do quê? De macacos. Então, assim, o jogador branco, a gente vai remeter joga como mulherzinha, porque aí tá abaixo do homem, ou chama de viado, ou xinga a mãe. De novo, o que eu comecei falando, de algo que tá externo a ele. No caso do jogador negro, a partir do momento que ele erra, ou que ele não cumpre o script que foi dado a ele, que é jogar muito bem futebol e trazer o título, ele vai ser cobrado incessantemente.
eu não sei nem se a gente pode dizer que há um protagonismo em campo. Eu acho que, de fato, eles estão ali cumprindo uma função e foi dado uma moratória. E aí, quando ele errar, é aquela coisa. Eu falei que você não era bom, né? Eu acreditei em você, mas, assim, aquele pé atrás sempre existia, né? Eu sabia que você não era bom. E aí, quando o Mário Filho traz esse livro, ele traz um negro essencializado, né? Que é o negro e que não existe racismo, né? O racismo aparece quando ele não cumpre a função. Então tem uma passagem grande lá que ele fala que não é que o jogador era ruim, agora eu não vou lembrar quem é. Não, é o Leônidas, que quando ele joga, ele tá jogando no América e aí ele vai pro outro time e aí xingam ele de negro safado, mas não é porque ele era negro, é porque ele mudou de time e traiu a equipe, enfim. E para não dizer que eu não falei das flores, eu nem sei se o Pelé de fato representa essa identidade nacional, sabe, Bruno? Porque eu sempre brinco, né? A gente não vê as pessoas andando com camiseta do Pelé. Sempre quando vai falar do Pelé, você vai colocar algum senão. Então, o Pelé era bom, mas abandonou a filha. O Pelé era bom, mas ele nunca lutou contra o racismo, né? Mesmo no movimento negro, tem uma cobrança incessante sobre ele. E no velório dele, os jogadores não foram, né? Inclusive o Neymar, né? Não foi. Grandes jogadores não foram no velório dele, né? Quem foi no velório dele foi a torcida do Santos. Não sei se, de fato, apesar do Pelé ter sido o melhor de todos os tempos no que ele fez, ainda assim ele não tem esse reconhecimento que talvez um jogador branco, jogando tanto que ele jogou, teria no Brasil. Antes de continuar o episódio, gostaríamos de te lembrar que o Urbanidades é apenas uma entre tantas outras iniciativas do Urbandata Brasil, banco de dados bibliográficos sobre Brasil urbano. Para saber mais, confira nosso site urbandatabrasil.fflch.usp.br e não deixe de nos acompanhar no Instagram pelo @urbanidadespodcast. Vamos para a segunda parte da entrevista. Cara, muito legal, assim, conforme a gente vai ouvindo, né, venho aqui ouvindo a fala de vocês e fiquei pensando, né, e aí sobre essa questão da não ascensão, né, pensei agora num caso recente do Edilson, né, Capetinha, que foi um grande jogador, jogou por muito tempo, e agora participou do BBB, e uma das coisas que ele disse é justamente que ele tava lá porque ele precisava do dinheiro, assim, né. Agora, então, seguindo uma pergunta talvez um pouco mais direcionada à Roberta, mas que tenho certeza também que Marina pode contribuir, a pesquisa de Roberta recupera experiências como os clubes de São Geraldo e Cravos Vermelhos, criados por populações negras em meio a processos de exclusão social. O que essas experiências nos mostram sobre o futebol como espaço de organização política, produções de cidadania e construção de projetos coletivos? A gente tem uma hegemonia, né, na questão do mito fundador, de que, ainda que não tenha sido Charles Miller, foi o Charles Miller que organizou a partir das regras da Inglaterra. E aí desconsidera, por exemplo, que o processo de vinda de pessoas da Europa, onde já se tinha o futebol, começa em 1830, 1840, a gente tem colônias já de imigrantes, já no escravismo tardio, que o Clóvis Moura vai dizer, ele já vai relatando essa indústria imigratória, né? Então, assim, entrou muita gente no Brasil, torna-se quase impossível que tenha sido a primeira partida, né? Mas o mito fundador é esse. E esse mito fundador, ele é reforçado, e aí é o que eu estava dizendo, ainda que denunciando que os negros supostamente não podiam jogar, eles dão a propriedade do futebol aos brancos, né? E são esses brancos que vão abrir espaço para que depois, como Marina disse, os negros vão acessando. E aí essa história nunca fez muito sentido. E com essa série que a gente organizou juntas, a gente pensava muito sobre isso, né? Afinal, onde é que esses negros estavam, né, nesse momento? E interessante pensar, pelo menos na pesquisa que eu fiz, e aí essas pesquisas sempre são campo aberto, eu não encontrei nenhuma proibição formal da participação negra no futebol em São Paulo. No Rio tem, no Bahia, o Estatuto do Bahia está dizendo
expressamente que negros não podem jogar, mas em São Paulo eu não encontrei. Por outro lado, não existe proibição, por exemplo, para os negros ou pessoas pobres entrar no Clube Sírio hoje. Assim, dá um exemplo de um clube que eu acho que o título é bem caro. E eu nunca nem passei na porta. Para não falar que não passei na porta, eu já passei na porta, mas nunca entrei. Mesmo o clube do Palmeiras, né? A última vez que eu vi, acho que era 30 mil o título. Não tem nenhuma proibição. Mas a gente não tá lá, né? Efetivamente. Que são as formas como são estruturadas as coisas no Brasil, principalmente em São Paulo, que não precisa de uma proibição formal para que as pessoas não estejam. Né? Mas o que a gente conseguiu encontrar é que sim, os negros estavam jogando, inclusive a segunda gestão da Liga de Futebol em São Paulo. Ela tinha como presidente o Armando Prado, que era um homem negro, da família Prado, e o vice era o Charles Miller, né? Então, assim, pensar que inclusive na gestão do que se chamou do futebol mais elitizado, a gente tinha um homem negro como presidente dessa liga, isso em 1902. Fora isso, o futebol estava acontecendo de tal maneira que em 1904 tem uma legislação municipal dizendo onde é que as pessoas podem jogar futebol. E aí aquela brincadeira, né? Se tem placa, tem história. Se tem a lei, é porque precisava organizar aquela efervescência. E é importante pensar que naquele momento, se a gente for pensar hoje o futebol de várzea e o futebol profissional, há uma distância muito grande em todos os sentidos, no sentido técnico, no sentido de organização e etc. Naquela época, apesar que foi o começo da história onde começam a diferenciar, né, os varzianos e os acadêmicos, naquela época não havia diferença técnica, vamos dizer assim. Estava todo mundo aprendendo, jogando futebol, né? E nesse momento, no pós-abolição, que a gente tem um pós-abolição sem qualquer reparação, a população negra ela vai se organizar. Diferente do que fala Florestan Fernandes, né, que os negros viviam em situação de apatia, que os homens negros eram parasita das mulheres negras, que os negros ordeiros não tinham onde trabalhar. Se o Florestan teve o mérito de dizer que no Brasil não existia a democracia racial, por outro lado, a forma como ele constituía esse pensamento foi muito brutal para a população negra e para a formação da memória da população negra. E aí, nesse sentido, essas organizações, que eram organizações quase que mutuárias, você tinha auxílio funeral, você tinha auxílio para as pessoas que eventualmente estavam sem comida, tinham escolas, tinham cursos de música e tinham esporte também nessas associações. Então, esses times negros que eles formados nessa época não eram exclusivamente times negros, mas eram associações que dentro das atividades tinha o futebol, porque também tinha basquete, que chamava bola ao cesto, tinha ping-pong. Os mais famosos corredores de maratona na época eram homens negros. E essa organização também tinha-se o futebol como parte de uma organização mais ampla dessa população que teve que se organizar para conseguir sobreviver. O São Geraldo é o caso mais famoso, porque tinha uma identidade negra, por assim dizer. Então, assim, ele era identificado nos jornais e pela população como um time de homens negros. Os Cravos Vermelhos, apesar de ser um time quase que exclusivamente negro, ele não tinha essa identidade. A gente não encontra nos jornais da época falando, o Cravos Vermelhos é um time negro. Mas ele era. E o Norberto Rocha, que era o fundador dos Cravos Vermelhos, que é o primeiro time negro, vamos dizer assim, registrado, né, que em 1916 surge o Cravos Vermelhos, o Norberto Rocha era uma pessoa que circulava muito entre as ligas. E nesse sentido, ele conseguiu inscrever os Cravos Vermelhos na Liga Amadora de Futebol, numa categoria mais baixa, não na Série A, vamos dizer assim, trocou o nome de Cravos Vermelhos para CA Brasil. Eu achei até a ata da Assembleia dessa troca de nome, que parece que foi feita inclusive para que o time acessasse a liga, mas não tem nenhuma justificativa porque houve a troca. Mas acho que é importante reforçar isso, que não eram meros times de futebol, mas eram organizações mais ampliadas
e que se organizaram também no esporte. É interessante pensar que nessa época, e para mim foi bem interessante essa pesquisa, no sentido que eu fiz parte muito tempo do movimento negro na cidade de Tiradentes, do Núcleo Cultural Força Ativa, que era muito próximo do MNU, enfim, e que a gente, entre aspas, tinha um ranço muito grande do 3 de maio, dessa discussão da abolição inconclusa e mais, mas no pós-abolição, para esses grupos, para esses movimentos negros, o 3 de maio era muito importante. Tanto é que o Norberto Rocha foi quem criou Pretos contra Brancos em comemoração ao 13 de maio, né? E nesse primeiro período, entre 1900 e 1910, até 1920, era uma lógica de integração. Então, tinha os times de futebol e a ideia era entrar nas ligas e competir de igual para igual. Tinha os cursos, eu não vou lembrar o nome agora, mas era para fazer a prova para mudar de série, mudar de ciclo, né? Na época, como se estudasse até a quarta série, depois tinha que fazer uma prova que era o admissional, enfim. E tinham cursos noturnos para isso, cursos para passar em concurso, enfim, tinha uma lógica de integração. Conforme vai passando o tempo, eles vão percebendo que eles não vão acessar esse mundo, ainda que sem proibição, e que o racismo ele vai se perpetuar e vai se reatualizar, ainda que eles fossem letrados, ainda que acessassem os cargos. E aí, na década de 30, forma-se a Frente Negra Brasileira, inclusive enquanto partido, e se forma a Liga de Esportes Negra, porque percebe-se que assim, a gente não vai conseguir se integrar, então vamos montar nossa própria liga. A Frente Negra, apesar de, em muitos momentos, aparecer como integralista, como de direita, entre aspas, nem é certo falar isso, porque não é o termo correto, mas ela tinha uma diversidade muito grande, então tinham grupos panafricanistas na Frente Negra, tinham grupos socialistas na Frente Negra, anarquistas, e que organiza também essa frente esportiva, né? Uma liga própria negra esportiva, mas aí o Getúlio Vargas vai e proíbe todos os partidos, inclusive proíbe a Frente Negra. E, irônica e tragicamente, a sede da Frente Negra hoje é a Casa de Portugal. E a gente não encontra também documentos, a gente não sabe para onde foram esses documentos. Inclusive, sobre a Liga, o que a gente tem é a ata de fundação no Correio Paulistano. A gente não tem mais informações sobre isso. Então, é interessante pensar que esses times negros eles estavam para além de uma partida de futebol, mas compunha uma ampla organização negra que efervescia nessa época. Bem, estamos caminhando para o final do nosso episódio e para a nossa última pergunta. Ainda hoje é comum que a admiração por pessoas negras seja associada principalmente ao desempenho esportivo, à força física ou à beleza corporal. Aquela coisa, né? Hoje em dia tá muito famoso, assim, né? De alguém pergunta para outra, né? Me fala uma pessoa negra que você admira, né? Ou uma pessoa negra que você acha bonita. Em geral, as respostas são de jogadores de algum esporte, como futebol mesmo, ou corpos hipersexualizados, como é o caso do Michael B. Jordan, né, fora do esporte. Por que a ideia de que negros seriam naturalmente bons de bola ou fisicamente superiores, apesar de parecer um elogio, continua sendo uma forma de racismo? De restituição de algo, né, nesse enaltecimento, mas que na verdade não restitui nada. Continua posicionando essa pessoa negra, né, e os corpos negros como objetos, né? E aí objetos que são aí designados, destinados a serem proletários da bola, trabalhadores da bola, mas que não podem estar nos lugares de pensar o jogo, né? Esse interdito que ele não é um interdito legal, mas é um interdito subjetivo que permanece e que é fruto ainda dessa herança colonial. Então, muito desse enaltecimento, a gente pode pensar que ele também só é possível circunscrito a esses limites. Como a Roberta bem disse, será que a gente pode chamar isso de um protagonismo, né? Essa visibilidade que ela é tão delimitada, tão circunscrita? Penso algo por aí.
Bom, o nosso texto, né, que a gente sempre conversa muito sobre ele, mas ainda não colocamos em prática, ainda não Muito materializamos, legal, ele Marina. se E eu chamaria vou aproveitar e fazer um Manicômios, Prisões, último Conventos e pedido aqui, que é para Categorias de você Base. contar um pouco E esses aí, esse bastidores que nós título estávamos vem um conversando pouco da antes, de um provocação, texto obviamente que você brincando um e pouco com o Roberta Goffman, estão mas que alimentando na cabeça há um ele tempo. Se você sintetiza um puder falar um pouco pouco sobre ele, o que essas vocês nossas estão reflexões pensando em do que se fazer. passa E peço nas também para você instituições, categorias de deixar base de instituições depois de falar sobre diversas, isso, um que recado final para ainda nossa audiência, permitem falar coisas que de onde a parecem audiência pode te muito encontrar, mais os grupos de pesquisa inadmissíveis em que outros você tem participado e contextos essas de coisas. trabalho. Então é muito comum que não se questione essa ideia de você manter meninos alojados dentro de um clube, ainda que exista todo o envolvimento de um Ministério Público, exigências mínimas de dignidade para se manter eles ali, mas nas condições que a gente pensa de imigração, né, que envolve o futebol, a gente sabe que para produzir o que esses clubes produzem, dificilmente eles fariam isso sem ter essa condição, né, sem oferecer minimamente essa condição para muitos desses meninos que não têm como migrar e se manter em outros lugares simplesmente na expectativa de um sonho, que não se sabe até que ponto ele é concretizável ou não, até que ele percorra uma certa trajetória aí. Então, no futebol, isso é pouquíssimo questionável, tanto quanto a ideia da concentração, extrapolando um pouco as categorias de base. Fico lembrando do Marcos Alvito, né, um professor aposentado da UF também, que tem muitas contribuições, professor da história, tem muitas contribuições sobre essas reflexões também em relação ao futebol como espetáculo, né? Você não pede para um médico, cirurgião que vai operar alguém, para ele passar o dia anterior trancado em algum lugar, né? Assim, e olha que a gente está falando aí de uma atividade que exige, né, assim, precisão ali no fazer, né, uma especialização que é muito específica, né? Mas ninguém pede isso a um médico. Já para jogador isso é mais comum, né, e mais aceitável. Então, meninos que vão crescer em ambientes muitas vezes, por mais que tenham diversos profissionais ali, que pensam muitas vezes com seriedade nesses cuidados, mas que às vezes pouco conseguem fazer em relação a manter uma diversidade de experiências na vida desses meninos, na medida que em alguns clubes, por exemplo, a gente vai ter escolas, né, específicas dentro dessa categoria de base para o menino nem precisar sair de lá. Como isso vai gerando todo um contexto parecido com as instituições totais lá do Goffman, que embora obviamente com elementos muito diferenciados, né, hoje em dia a gente fala do lugar do celular na vida desse menino, né, se ele vai estar na concentração com o celular ou vai estar sem celular, os impactos disso. Obviamente que há diferenças, mas a gente ainda vê resquícios que, mais uma vez, práticas que elas só são admissíveis porque o lugar de objetificação desses meninos ainda é muito grande. É ainda assim que é produzido esse jogador, em grande parte, né? Então não é que ele não vá poder sair daquele espaço, mas você produz sim uma lógica que ela é manicomial, né? Assim, uma lógica de manicômio mesmo. Ele está aqui, ele está sob a minha responsabilidade. Logo para ele sair, ele precisa de autorização e os trânsitos dele serão muito controlados. Então, são em poucos espaços que isso, dessa forma como acontece no futebol até a atualidade, ainda que revestido, né, assim, com todos os cuidados, e aí a gente tem legislações que tentam garantir minimamente aí com que esses garotos eles tenham um certo apoio, né, ecológico, psicossocial, né, de uma maneira, falando de uma maneira mais ampla, ainda que exista isso, essa lógica manicomial ela é muito forte no futebol. Então, o nosso texto se passa mais ou menos por isso, por essas questões, assim, né? Então, não falamos dos manicômios clássicos, né, das prisões e dos conventos clássicos, mas ainda estamos falando em regimes de produção de subjetividade que se passam por um encarceramento. E aí, obviamente, isso vem da nossa tabelinha, e a Roberta adora falar sobre isso também, né, da nossa tabelinha Foucault e Marx. Eu sou mais a entusiasta dos diálogos com Foucault, e a Roberta, embora não tanto mais, como ela mesmo declara, com o Marx, e no meio disso a gente retomou o Goffman só para brincar um pouco com esses estereótipos. É um pouco por aí.
A gente, por algum tempo, tem pensado muito nas categorias de base, e aí falando como assistente social, as categorias de base é um espaço socioocupacional do serviço social, e é um espaço que precisa ser apropriado pelo sistema de garantia de direitos. Estou dizendo isso porque, por muito tempo, as categorias de base, elas foram, ainda são, de certo modo, reconhecidas como local seguro e protegido, principalmente para a população pobre. Então, assim, é melhor estar jogando bola, é melhor estar na categoria de base do que estar na rua, porque afinal você pode se tornar um jogador, né? Que essa lógica que as crianças e os jovens negros e pobres, a única opção é o trabalho. Então, enquanto os jovens, os adolescentes ricos, eles vão fazer intercâmbio, eles vão fazer ensino médio, depois eles entram na faculdade, aí vão para a Austrália e quando voltam vão pensar em trabalhar. Já para a população, já para a infância e adolescência da classe trabalhadora, o que tem é o trabalho. E aí uma das opções de trabalho é estar na categoria de base. E o que a gente tem discutido é o quanto esses espaços têm violentado as crianças e adolescentes, têm transformado essas crianças e adolescentes em mercadorias e acabado com a infância, né? E aí, só um parênteses muito rápido, até esse ano, não era obrigatório que as categorias de base tivessem inscrição no Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente. O que isso quer dizer? Todas as entidades que atendem diretamente criança e adolescente têm que estar inscrita no Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente. É obrigatório ter essa inscrição. E não é uma mera inscrição, é uma inscrição que vai visitar o local, vai pensar junto o projeto pedagógico dessa instituição, vai exigir todos os laudos, inclusive laudos dos bombeiros, né? Sabemos bem o que aconteceu no Flamengo, né? Do assassinato daqueles jovens queimados. Então, esse certificado é um certificado que dá as mínimas garantias para aquela população infantil e adolescente que está sendo atendida naquele local. E só esse ano que foi instituída a lei federal que obriga que os clubes tenham registro no CMVCA. Gosto muito de encontrar as pessoas então, e conversar, mas na impossibilidade a gente sempre tem pensado encontros, isso, de como esses espaços são naturalizados e que a violência contra essas crianças e esses adolescentes, em nome do futebol, em nome do título do meu time, faz com que essas crianças e adolescentes sejam submetidas a diversas violências, inclusive o aniquilamento e a morte. Né? Coordeno aí então, essa linha em breve, ou não tão breve, sairá um texto sobre também isso. Também faço parte do GFUT, sou uma gefutense milenar já, há mais de 1000 anos, né? No GFUT, que talvez seja a minha referência mais conhecida, né? Que é o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas, porque obviamente não me contentei somente em ficar estudando o jogar como trabalho, fui me envolver com as torcidas também, mas assunto para outros momentos. Vocês encontram a gente nas redes aí também como GFUT_. E, além disso, o GPZF, que eu acho que é um outro grupo importante do qual eu faço parte, que coordeno também junto com o professor Mauro aqui na UENG da Educação Física, que é um grupo de estudos e pesquisas socioculturais em educação física e esporte. E a ABRAPESP, não posso deixar de citar a ABRAPESP, a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, que no final das contas contei lá no início para vocês que esse meu interesse todo pelo futebol, ele emerge ali quando eu era estudante de psicologia, né? Então, nessa trajetória meio errante que eu tenho, né, que vai da psicologia às ciências sociais, também trabalho com psicologia do esporte e atualmente estou ligada à associação, à ABRAPESP. E é isso, foi quase uma nova apresentação, mas nos vemos por aí e obrigada pelo convite, é sempre muito bom estar com a Roberta e foi bom estar aqui com vocês também, que continuemos essas conversas por outros lugares.
Quero agradecer muito o convite, Otávio, Bruno, foi um prazer estar aqui. Eu sempre falo que eu sou muito suspeita para falar de Marina, então é sempre bom estar junto. Inclusive, um fato interessante, a gente se conheceu escrevendo num blog que chamava Bola que Pariu, que nunca vai haver um nome tão legal quanto esse, e era um blog de mulheres de vários estados do país e que cada uma era setorista do seu time de coração. E foi assim que a gente se conheceu, em 2017, e aí daí a gente cultiva essa amizade e discute e divide as pesquisas e, enfim, os encantamentos e as tristezas do fato de gostar de futebol e pesquisar futebol. Tenho os meus textos no Ludopédio, tenho alguns textos meus também na Biblioteca do Museu do Futebol, daqui de São Paulo. Publiquei um livro chamado Campo de Terra, Campo da Vida, pela editora Dandara, que é uma editora independente que tem publicado pessoas negras e periféricas e resgatado as obras de Clóvis Moura. Então, eu indico muito o catálogo da Dandara, e meu livro foi publicado por essa editora, uma editora popular. E o livro fala sobre a organização negra a partir do futebol de várzea, e onde eu estudei um pouquinho sobre o time Negritude Futebol Clube, que é um time de várzea que existe até hoje, que está localizado no Arthur Alvim, do ladinho, na janela lateral, né, que é o nome do primeiro capítulo, na janela lateral do estádio do Corinthians. E foi um time organizado prioritariamente por pessoas negras no final da década de 70 e 80. E o livro tá para vender nas grandes livrarias, no site da Dandara. E agora eu descobri, tem online pro Kindle, sabe? A versão online. E aí tá vendendo no mundo todo. Tá vendendo no mundo todo, Marina. Estou internacional. E é isso. Para me encontrar é isso. Eu tenho Instagram, mas ele é fechado. Deixa ele lá. Para as minhas bobagens. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urbandata Brasil no Facebook.